Paz, meus queridos, bom dia! Seja bem-vindo a mais um devocional. Este momento em que abrimos a Sagrada Escritura para meditar na Palavra de Deus. E hoje eu quero começar meditando com vocês no Salmo 23, no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Amados, muitas vezes eu e você nos perguntamos o que fazer quando as coisas saem do controle. Quando tudo se volta contra nós, quando toda esperança de nos salvar se vai, o que fazer? Esse texto aqui vai nos dizer que não importa a situação que nós estejamos passando, nem que esteja passando no vale da sombra da morte, não temeremos, porque o nosso Deus Altíssimo está conosco. Nós vemos que quando nós estamos numa situação sem saída aos nossos olhos, então nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso. E assim aconteceu uma certa situação com Jesus e os discípulos lá no Evangelho de João, que mostra exatamente assim, uma situação sem saída, onde os discípulos perderam todo o controle da situação. O dia já estava declinando quando os discípulos entraram no barco por ordem de Jesus. Para trás ficou toda uma multidão e Jesus. Já que Jesus decidiu não acompanhar os discípulos naquele momento, eles esperavam no mínimo fazer uma viagem segura para casa. Logo que começaram a viagem rumo a Cafarnaum, algo estranho começa a acontecer. O tempo muda inesperadamente. O vento encurralado pelas montanhas de Golã de um lado e pelas montanhas da Galileia do outro levantam as ondas de uma maneira que açoitam aquele barquinho frágil dos discípulos. E ali o perigo é visível, o perigo é iminente, a ameaça de morte acontece, a ameaça é real. Parece que o naufrágio vai acontecer. Esse episódio, ele nos mostra tantas lições. Em nossas vidas acontece que nem com os discípulos. O barco estava sendo jogado para lá e para cá pelas ondas agitadas do mar, pelo vento forte, e parece que Jesus está demorando para chegar. Quantas vezes na nossa vida é assim? E por que Jesus permite que nós sejamos apanhados de surpresa por situações adversas? Por que acidentes trágicos, perdas dolorosas, doenças graves assolam aqueles que estão fazendo a vontade de Deus? É muito mais fácil aceitar que a obediência sempre vai nos levar a um lugar de sucesso total, de êxito, de vitória, de bênçãos sem medidas, e não para o meio de uma tempestade ou na fornalha da aflição. É muito mais fácil aceitar que a obediência nos livra da tempestade, e não que ela ainda nos leva e nos arrasta para correntes muito mais caudalosas. Mas, meus amados, a palavra do Senhor, ela é tão incrível, ela deixou tudo escrito para nós e ela fala que a existência de problemas não mostra que eu e você estamos fora dos propósitos de Deus, nem que Deus está distante ou que Deus está indiferente à nossa dor, não. Porque é nesses momentos de dor, de dificuldade, que nós chamamos de deserto. E é no deserto que Deus nos molda, que nós somos capacitados, que Deus nos aperfeiçoa. É justamente no lugar onde não há comida abundante que Deus pode se tornar o pão da vida.
É onde há escassez de água que Ele se torna fonte de vida. É na ausência do conforto, do luxo, que Deus se torna o nosso único consolo e socorro. Sem ver ninguém, enxergamos apenas Ele. Enxergamos alguém que se importa com a nossa situação. Fracos, debilitados, podemos contar com a sua força. Às vezes, todas as vozes se silenciam, as imagens cessam, as mãos que ajudavam se encolhem. Mas é exatamente nesse momento que se torna muito mais fácil ver e ouvir o Eterno. Queridos, a diferença entre um salvo e um ímpio não é o que acontece com cada um dos dois, mas o fundamento sobre cada qual constrói a sua vida. Jesus disse que o insensato, o ímpio, constrói a sua casa sobre a areia, mas o sábio a edifica sobre a rocha. Sobre ambas as casas cai a mesma chuva no telhado, sopra o mesmo vento na parede e pode bater o mesmo rio no alicerce. Uma casa cai, a outra permanece de pé. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, mas o fundamento em quem você está baseado. Um cristão enfrenta as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades, os mesmos confrontos que todas as demais pessoas. Mas a tempestade não o destrói. Antes, revela a solidez da sua confiança no Deus eterno. Davi foi ungido rei sobre Israel em lugar de Saul. Mas a unção, longe de levá-lo direto ao palácio, levou ele a cavernas úmidas, escuras, sozinho, perseguido pelo rei. A insanidade de Saul levou-o a perseguir Davi por todos os cantos de Israel. As perseguições de Saul eram apenas ferramentas pedagógicas que Deus estava usando para preparar Davi para assumir o trono. Aleluia. Na verdade, Deus estava tirando Saul do coração de Davi antes de colocar Davi no trono de Saul. Amados, o sofrimento é a escola superior do Espírito Santo que nos ensina as maiores lições da nossa vida. As tempestades, meus queridos, não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. As tempestades não são uma negação do amor de Deus, mas uma oportunidade de experimentarmos o livramento, a mão poderosa de Deus nos livrando daquela situação. Por isso, meu querido, minha querida, não fique desanimado por causa das tempestades da vida. Jesus está no controle. Elas podem até ser inesperadas para você, mas não para Deus. Deus nunca é pego de surpresa. Elas podem até estar fora do seu controle, mas não do controle de Deus. Você pode não entender a razão por trás delas, mas tenha a certeza de que são instrumentos pedagógicos de Deus na sua vida. E então você me pergunta, como conciliar o amor de Deus com todo esse nosso sofrimento que nós passamos no dia a dia, no emprego, na nossa vida familiar, na saúde, nas finanças, às vezes no ministério, às vezes com os vizinhos, com os filhos ou em tantas outras situações. Como conciliar a providência de Deus com a demora em Ele atender ao nosso clamor? Essa certamente foi a maior tempestade que os aflitos discípulos enfrentaram.
naquele mar completamente revolto. Esse também foi um drama vivido por uma família de Betânia. Veja, quando Lázaro ficou doente, Marta e Maria mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem amas está doente. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama se importa com a pessoa amada. Quem ama quer correr lá para dar uma ajuda. As irmãs de Lázaro tinham certeza que Jesus viria correndo para socorrê-las. Certamente as pessoas perguntavam para elas: será que Jesus ama mesmo vocês? Será que ele virá a tempo de curar Lázaro? Será que ele chegará a tempo? Ou será que ele não se importa? E diante de todas essas perguntas perturbadoras, Marta deve ter respondido com segurança: certamente ele vem. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos decepcionou. Aquela certeza foi substituída pela ansiedade. A ansiedade pelo medo e o medo pela decepção. Lázaro morreu e Jesus não chegou. Marta ficou tão engasgada com aquela dor dolorosa e constrangedora dentro dela, com essa situação que não tinha sido resolvida. 4 dias se passaram depois do sepultamento de Lázaro e só então Jesus chegou. Marta correu ao seu encontro e logo ela despejou sua dor em cima de Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. A demora de Jesus havia aberto uma ferida na sua alma. Sua expectativa no livramento de Jesus foi frustrada. Sua dor não foi tratada. O seu pedido não foi atendido e ela não estava entendendo aquela situação e as suas lágrimas não foram enxugadas. A vida do seu irmão não foi poupada e ela viu o seu irmão sendo enterrado. Marta estava tão machucada que não mais podia crer que Jesus podia fazer algo de extraordinário para aliviar a sua dor. Antes de censurar Marta, nós deveríamos sondar o nosso coração. Quantas vezes as pessoas nos ferem com perguntas venenosas? E o seu Deus, onde está nessa situação? Se Deus realmente se importa com você, por que você está passando por esses problemas? Se Deus realmente ama você, por que você está doente? Se Deus satisfaz todas as tuas necessidades, por que você está sozinho, nos braços da solidão? Se Deus é tão bom, por que Ele não poupou você ou aquela pessoa que você tanto ama daquele trágico acidente? Se Deus é o Pai de amor, então por que a pessoa que você ama foi brutalmente arrancada dos seus braços pelo divórcio ou pela morte? São perguntas que as pessoas fazem ou cochicham. E então, muitas vezes, o maior drama que eu e você enfrentamos não é a tempestade, mas a demora em Jesus vir para nos socorrer. E além da tempestade, então nós curtimos a solidão, o sentimento de abandono, as críticas, os questionamentos. Talvez você agora esteja passando por um momento tão terrível e as ondas sejam tão fortes que estejam passando por cima da sua cabeça. Talvez você esteja orando por um assunto há muitos anos e quanto mais você ora, aos teus olhos, cada vez mais a situação se agrava. Talvez os seus sonhos estejam sendo adiados há anos e você ainda não ouviu nenhuma resposta ou explicação de Jesus. Jesus, na verdade, não estava longe,
nem indiferente ao drama dos discípulos. Ele estava no monte, orando por eles. Quando você pensa que o Senhor está longe, na verdade Ele está trabalhando ao seu favor, preparando algo maior e melhor para você. Ele não dorme, Ele não cochila, mas Ele trabalha para os que nele esperam. Ele não chega atrasado e nem a tempestade está fora do seu controle. Jesus não chegou atrasado a Betânia. Ele chegou para realizar um milagre extraordinário. A ressurreição de Lázaro foi um milagre mais notório do que a cura de um enfermo. Portanto, pode estar demorando. Acalme o seu coração. Jesus sabe exatamente onde você está, como você está e para onde Ele o levará. Jesus, Ele se aproxima de nós quando todos os nossos recursos acabam. E às vezes nós temos a sensação de que os nossos esforços são inúteis, que remamos contra a maré, que nos esforçamos, choramos, clamamos, jejuamos, mas o perigo não se afasta. E nessas horas, os problemas tornam-se muito maiores do que as nossas forças. Perdemos até mesmo a esperança do salvamento. Mas quando tudo parece perdido, quando chega a hora mais escura da madrugada da nossa história, então Jesus aparece para pôr um fim na crise. O Senhor não vem quando desejamos, o Senhor vem quando necessitamos. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, Ele livrou-os na fornalha. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Ele livrou na cova. Deus não livrou Pedro da prisão, mas na prisão. Muitas vezes, o sofrimento é a porta de entrada para que Jesus venha ao nosso coração. Ele usa até os nossos problemas para se aproximar mais e mais de nós. O profeta Naum diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Mais pessoas encontram-se com o Senhor nas noites escuras das suas almas, e a dor vai se tornando um meio delas se aproximarem mais e mais do seu Senhor. As mais ricas experiências da vida são vivenciadas no vale da dor. Com certeza os caminhos de Deus não são os nossos. Eles são muito mais altos, muito mais excelentes, muito mais perfeitos. Queridos, nós não podemos administrar muitas das circunstâncias que enfrentamos, mas mesmo quando as coisas saem do nosso controle, eu e você precisamos aprender a confiar em Deus e não alimentar o medo, a angústia, o desespero. O medo cria a nossa angústia e os nossos fantasmas existenciais. Mesmo que eu e você não entendemos, nós precisamos confiar. Deus não desperdiça sofrimento na vida de ninguém. Seja o que for, Deus está nos conduzindo no meio da tempestade. Deus está nos protegendo de um perigo maior. Enquanto os discípulos lutavam contra aquela tempestade, eles foram livres da sua arrogância, da soberba, do orgulho. Quando a multidão estava aclamando como Jesus como um rei, eles tiveram que lutar para que o orgulho não tomasse conta deles. E isso muitas vezes é uma tempestade muito maior dentro de nós. Orgulho, soberba, um ego inflamado que pode nos fazer cair. A tempestade da alma, ela é muito maior do que as tempestades das circunstâncias.
Por isso, neste momento, eu afirmo para você, seja qual for a circunstância adversa que você está passando, Jesus, neste momento, se aproxima de você para dizer: sou eu, não temas.